gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much broad. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Então, no caso aqui, ó, a peça 1, ela tem 250 milímetros de comprimento e 170 milímetros de largura. Calculando a área, a gente tem que transformar essa área aqui para metros quadrados, né? Então as medidas têm que estar em metros e aqui em metros também. Então esse valor multiplicado já transformado para metros dá 0,0425 metros quadrados, tá? A peça 2, ela é exatamente igual à peça 1, então só vou copiar os dados dela aqui na tabela. E o mesmo valor de área também. Aí a peça 3 e a peça 4, que também são iguais, a gente está vendo que elas têm 500 milímetros de comprimento. Já vou anotar as duas de uma vez. E a gente tem a largura igual, né? 170 milímetros. E a área, quando a gente faz a multiplicação, também já transformando cada uma dessas unidades aqui para metros, a gente vai ter o valor de 0,085 metros quadrados. Como todas essas peças são da mesma espessura, a gente está usando, falei, né, o MDF de 15 milímetros de espessura. Quando a gente faz o total aqui, ó, o somatório de todas elas, de todas essas peças, a gente tem um total de 0,255 metros quadrados. Então, essa daqui, ó, é a nossa área superficial para todas as peças que a gente precisa para esse projeto. Então, se fosse um projeto maior, basta fazer esse detalhamento, né, de todas as peças que vão compor esse projeto. Então, moçada, agora vamos ver aqui o custo final para a gente adquirir aquelas peças de MDF necessárias para fazer um nicho de parede, tá? Do nosso exemplo. Então, nós vimos aqui que a gente vai usar o MDF de 15 milímetros de espessura para fazer o nicho. E a gente já viu também que o valor do metro quadrado do MDF de 15 milímetros branco, tá? O MDF branco, custa R$ 80 por metro quadrado. E a gente já calculou na tabela a nossa área superficial de todas as peças somadas. Então, deu o valor de 0,255 metros quadrados. Então, agora, como que eu faço para saber esse valor de área aqui, ó, quantos reais a gente vai gastar? Ok? Então, a gente faz uma regra de 3 bem simples, como o próprio nome diz, que vai ser 1 metro quadrado, ele custa para a gente, igual a loja informa para a gente, R$ 80, ok? Mas eu não quero o valor de 1 metro quadrado, eu quero o valor de 0,255 metros quadrados. Qual é o valor disso? Tá? Então a gente faz aquela famosa multiplicação cruzada, x vezes 1, e o outro lado vai ser o 0,255 vezes 80. X vezes 1 é o próprio x e 0,255 vezes 80 é igual a 20,4. Isso daqui então diz pra gente que o nosso custo, o quanto que a gente gasta para comprar aquelas peças para fazer um nicho de parede, são R$ 20
R$2,40. Beleza? Então, moçada, agora para a gente finalizar, vamos fazer um comparativo aqui. Se a gente fosse comprar esse material para fazer o nicho de parede, pela chapa inteira ou pela área superficial, tá bom? Então, se a gente fosse fazer o nicho de parede comprando a chapa, a gente precisaria de uma unidade de chapa de 15 milímetros e a gente já viu MDF branco, tá? Que ela está custando na casa de R$200 para fazer, para comprar uma chapa de MDF de 15 milímetros branca. E a gente acabou de calcular para fazer um nicho, a gente viu que nós gastaríamos R$20,40. E agora, isso daqui gera uma série de discussões, tá? A gente está falando da fabricação de apenas um nicho desse de parede com MDF branco de 15 milímetros, tá? Então, para fazer um nicho apenas, a gente vai escolher, obviamente, comprar esse material pela área superficial, porque ele ficou muito mais barato do que comprar uma chapa inteira. Beleza? Eu prefiro gastar R$20,40 para fazer um nicho do que gastar R$200 para fazer um nicho. E aí a gente tem outras formas de analisar isso. Ah, Fredão, comprando uma chapa inteira, eu posso fazer vários nichos. Vários nichos. Tá? Vamos supor que a gente consiga fazer uns 10 nichos aí pelo menos. Se a gente conseguir fazer 10 nichos, o valor de um nicho cairia para R$20. Então seria mais barato fazer um nicho do que comprar somente as peças superficiais, por área superficial, ok? Então existem essas formas da gente pensar. O que eu recomendo aos meus alunos? Para quem está começando, não tem muitas ferramentas, não tem muito mercado ainda, a carta de cliente ainda é pequena, tá? É mais interessante comprar as peças pela área superficial, fabricar apenas um nicho e vender esse nicho, ok? E à medida que você vai incrementando o seu mercado, comprando novas ferramentas, ganhando capacidade de fabricação, tendo uma carta de clientes maiores, aí é mais interessante vocês passarem a comprar chapas inteiras e fabricar uma quantidade maior de nichos, ok? E aí vocês vão ganhar pela quantidade e não apenas um nicho, tá bom? Nesse caso aqui de fabricação de apenas um, se vocês adquirirem a chapa inteira, a gente pensa pela sobra, vai sobrar muita chapa, muito MDF, e aqui na área superficial não, a gente vai comprar exatamente aquelas peças que a gente precisa, fazer a montagem e já vender, tá? Então se você não tem aonde estocar sobras de material, muitas vezes são MDFs coloridos, MDFs madeirados, né, que a gente já viu aí no segundo módulo do curso. Não tem como a gente ficar estocando grande quantidade desses materiais. Às vezes são peças pequenas, a gente não consegue aproveitar nos projetos. Então, também seria interessante comprar somente aquele material para fabricar o projeto e vender, tá? Então, não fiquem na cabeça que sempre é mais vantajoso comprar a chapa inteira pela quantidade de material, tá? Pensem dessa forma, aonde a gente vai estocar, as ferramentas e a qualidade das ferramentas que a gente tem para fabricar esses móveis, ok? Neste nosso exemplo, a gente viu que fica mais vantajoso comprar somente aquelas peças de MDF para poder fazer o nicho. Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!